Boa tarde, professora Ana. Tudo bem? Espero que a senhora esteja bem, a família também, a Danca. Vamos lá. Meu nome é Luana. Eu sou estudante do primeiro semestre de Direito do Campus Moca, da FAM Noturno. Estou vindo aqui através desse vídeo para falar um pouquinho do tema que eu escolhi para trabalhar. Tô com muita vergonha, professora, bastante vergonha. Não tenho problema em falar em público, mas esse lado blogueirinha meu é complicado, viu? Acho que eu não tenho vocação para isso. Mas vamos lá, vai dar certo. Espero que a senhora tenha um bom entendimento e que eu tenha feito o trabalho de maneira correta. E é isso. Agora eu vou começar a falar um pouquinho do tema que eu escolhi, do meu entendimento sobre o tema. E espero que dê tudo certo mais uma vez. A aristocracia nada mais é do que um poder que vem por herança, por monopólio de poder, um poder literalmente que vem do berço, tá? Então, é um poder que a gente tem hoje, que a gente pode dar de exemplo a Inglaterra, uma monarquia, uma aristocracia, é ali, né, um meio termo. E onde a gente tem a Rainha Elizabeth, né, e tal. Não sei se eu concordo com isso. Eu não sei se as pessoas, mesmo tendo um berço, mesmo tendo herança, elas têm capacidade para desenvolver tal função, para cuidar de um estado, para lidar, para ser responsável por outras vidas, porque é isso que você acaba sendo ao ser um líder. Você é responsável por outras pessoas, por outras vidas, nesse caso. E por um país, né? É difícil responder por um país, né? Às vezes é complicado pra gente até responder por nós mesmos, imagina por um país inteiro. A tirania, ela já é um pouquinho mais complexa, né? Ela é um governo legítimo, mas é um governo ilegal. Na verdade, assim, ele é um governo cruel, onde ele só pensa nele, né? Não pensa no povo como um todo. É um governo viciado, degenerado, egoísta. E eu não gosto muito de falar de tirania, não. Para falar de tirania, eu gosto muito de comparar essa questão da tirania com o governo que a gente tem hoje aqui no país, o Bolsonaro, por exemplo. Acho ele um tirano, acho ele ignorante, acho ele egoísta, acho ele tudo de ruim. E gosto muito de comparar ele com um governo tirano, apesar de ter sido dele estar no poder por ter sido votado, por ter sido elegido num país onde a democracia impera, o governo dele é um governo tirano, não é um governo cruel, é um governo que judia, egoísta. O governo tirano, ele é um governo que ele não se preocupa com o interesse geral, né? Na verdade, é o interesse dele, é a vontade dele, o interesse dele. Não deveria existir, nunca deveria ter existido um governo desse, mas infelizmente faz parte da história do mundo. Talvez até que para outros governos pudessem vir, outras maneiras pudessem acontecer, então a gente teve que passar por isso, as pessoas lá atrás tiveram que passar por isso, para que hoje tivesse um entendimento melhor. Aqui mesmo no Brasil, eu gosto muito de comparar a época da ditadura, que nada mais é do que foi um golpe, né, na democracia, e os militares tomaram conta. E, bom, o resto a gente já sabe, muita gente morreu, era uma fraude, não podia ter acontecido aquilo, aquele golpe jamais poderia ter acontecido. As pessoas que não morreram foram torturadas, foram exiladas, tiveram que sair das suas casas, horrível, horrível, horrível. A minha família faz parte dessa história. Depois, um momento em aula, eu posso contar um pouquinho melhor para vocês isso que aconteceu na minha família, né, durante esse golpe militar. E eu gosto sempre de usar isso de exemplo como um governo tirano, um governo fraudulento, um governo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Um governo egoísta. É isso. Agora eu vou falar um pouquinho da democracia. A democracia, eu acredito que ela existe sim, aqui no país a gente vive uma democracia, mas eu acredito muito na democracia fraudulenta. Eu vou falar um pouquinho desse tema, depois eu falo um pouquinho do meu entendimento sobre isso, o meu pensamento sobre isso.
E espero que, por mais que a senhora não concorde, a senhora entenda meu ponto de vista. Na democracia, o povo que exerce a soberania. Na verdade, é um sistema político que o povo que vota para o seu chefe de Estado, que elege o seu chefe de Estado. Porém, eu acho isso muito complicado, porque assim, a gente elege mas de uma série de outros que foram escolhidos por outras pessoas. É muito complicado falar de democracia, porque a democracia real seria se nós escolhêssemos quem poderia participar das eleições, quem poderiam. Hoje no Brasil, não sinto que a gente tem algum representante que seja realmente bom, que tenha realmente o interesse de governar para o povo, sem ser através de fraude, de corrupção, de poder. É muito complicado. Então, assim, eles são escolhidos, né, algumas pessoas que podem se eleger presidentes, e nós vamos lá e votamos naquelas maravilhas, né? E acontece o que está acontecendo hoje, né? Colocaram a grande maioria de votos num presidente tirano, egoísta, num presidente que não pensa em nada, nem em ninguém, num presidente que, ao invés de levantar o país, ele diminui o país cada vez mais. E será que a democracia está realmente funcionando como ela devia funcionar? Como ela foi instituída para acontecer? Eu me pergunto isso o tempo todo. Porque as pessoas vendem os votos. Isso não é uma democracia. As pessoas trocam votos por banana. As pessoas não têm noção. As pessoas desse país, do nosso país, são ignorantes. Ignorantes ao ponto de vender uma coisa que é tão importante, uma coisa que tantos batalharam, que tantos sofreram, que tantos morreram para que a gente pudesse ter o direito. E fazem essa porcaria que fizeram na eleição, né? E hoje, na verdade, com tudo isso que vem acontecendo, com esse governo totalmente despreparado, as coisas estão ficando cada vez piores. E então, assim, a democracia, ela existiu para que todos pudessem escolher um líder de Estado, um chefe de Estado. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. A gente vive num país onde existe muita corrupção. E essa corrupção compra-se os votos. Então, eu acredito que... Será que a gente está vivendo mesmo uma democracia? Ou será que a gente está vivendo num país com uma liderança tirana? Me pergunto muito isso. E ao desenvolver esse trabalho, eu percebi isso ainda mais. E me coloco sempre em dúvida disso. O quanto que a gente exerce de verdade a democracia. O quanto que se fôssemos uma democracia correta, se o país exercesse uma democracia correta, de forma como os pensadores muito antigos descrevem que deveria ser, se a gente não viveria num país muito melhor. Num país sem tanta corrupção, num país sem tanta crueldade, num país sem tanta diferença social e num país que os próprios governantes, o próprio chefe de Estado com os que trabalham com ele não conseguem se entender, colocando em risco a vida da população, colocando em risco um país inteiro por uma briga por causa de poder. Isso está mais para um governo tirano do que para uma democracia. Bom, professor, é isso. Não sei se deu certo, não sei se eu fiz certo, mas eu falei um pouquinho do tema que eu escolhi. Aristóteles falava muito sobre esse tema, abordou bastante esse tema, eu pude perceber na minha pesquisa. Outros pensadores também, mas eu vi muitas reportagens, muitas matérias sobre os pensamentos do Aristóteles, sobre esses poderes, né? Sobre essa organização política, sobre essa forma de poder, porque na verdade nada mais é do que uma forma de poder. E é isso, espero que tenha dado certo. Tá bom, professora? Obrigada, um beijo e melhoras para nós todos. Melhora na doença, melhora na cura, melhora na democracia, no entendimento, na cultura do povo, né? Para fazer uma democracia melhor, para eleger alguém melhor, para que zele por nós, pela população. Um beijo, professora.